Se não gostas de alguma coisa, sabes onde é a porta. Ela disse estas palavras enquanto se olhava no espelho e retocava o batom vermelho perfeito, sem sequer olhar para mim. Inês pensava que era apenas mais uma discussão, em que eu engoliria o orgulho e continuaria a pagar pela sua vida luxuosa em Lisboa. Ela não sabia que, uma hora antes, eu tinha visto por acaso uma mensagem no telemóvel dela que mudou tudo. Naquela noite, ela saiu para se divertir, e eu levei o conselho dela à letra. Não me limitei a ir embora. Fiz o mundo dela desaparecer. Ela nem sequer parou quando disse aquilo. Se não estás satisfeito, João, já sabes onde é a porta. Estas palavras ficaram suspensas no ar da nossa sala em Lisboa, mais frias do que o vento do Atlântico. A Inês estava em frente ao espelho da entrada, a colocar os brincos que eu lhe tinha oferecido no Natal passado. Ela cheirava aquele perfume caro, aquele que ela guardava apenas para ocasiões especiais, embora me tivesse dito que era apenas um jantar normal com colegas de trabalho. Era sexta-feira. A quarta sexta-feira seguida em que eu me tornava invisível na minha própria casa. 3 anos e meio de vida em comum, planos partilhados e sonhos, tudo reduzido a essa única frase de desprezo. Ela olhou para o relógio, verificou a maquilhagem e simplesmente saiu, batendo a porta com tanta força que as fotografias na parede tremeram. Eu fiquei parado no meio da cozinha com o jantar que arrefecia lentamente. Uma cataplana de marisco que eu tinha demorado 2 horas a preparar, porque ela disse uma vez que era o prato favorito dela. Mas o problema não era a comida. O problema era a mensagem que apareceu no ecrã do tablet dela, deixado no sofá, 1 minuto antes de ela descer. Era a confirmação de uma reserva num hotel de luxo no Algarve para o próximo fim de semana. O nome na reserva não era o meu. Dizia Inês e Ricardo. O Ricardo era aquele mesmo, apenas um colega com quem ela me pedia para não me preocupar. No momento em que a porta se fechou atrás dela, senti uma calma estranha. Sem lágrimas, sem gritos, sem implorar para ela ficar. Ela deu-me permissão. Ela indicou-me a porta. E eu decidi usá-la, mas não da maneira que ela esperava. Peguei no telemóvel e liguei à única pessoa em quem podia confiar. O Pedro atendeu ao segundo toque. Disse-lhe apenas que precisava da carrinha dele de 2 horas, sem perguntas desnecessárias. O Pedro, sendo um verdadeiro amigo, perguntou apenas a morada, embora soubesse perfeitamente onde eu vivia. Enquanto ele conduzia através do trânsito de sexta-noite em Lisboa, eu comecei o meu trabalho. Aquilo não era fazer as malas. Era uma evacuação. Olhei à volta do apartamento, pelo qual eu pagava 80% da renda, e vi coisas compradas com o meu dinheiro. A televisão, o sistema de som, a máquina de café cara, até os cortinados de design que ela tanto queria. Decidi que se eu vou embora por completo. Comecei pelo quarto. A minha roupa voou para as malas em poucos minutos. Mas depois passei para o lado dela do armário. Não toquei nas roupas dela, mas tirei os cabides. Todos, até ao último. Eu tinha comprado aquele conjunto porque ela queria que tudo ficasse estético. Agora, os vestidos caros dela iriam ficar numa pilha no chão. Quando Pedro chegou, avaliou a situação com um único olhar. Trabalhamos em silêncio e de forma metódica, como um mecanismo bem oleado. Móveis, eletrodomésticos, louça, tudo que tinha sido comprado por mim ou oferecido a mim desaparecia na carrinha. Levei até as pequenas coisas, as pilhas dos comandos, as lâmpadas do candeeiro da sala e o papel higiênico. Pode parecer mesquinho, mas eu queria que o regresso dela à casa fosse o mais desconfortável possível. Quando estávamos a levar o sofá, encontrei debaixo da almofada o segundo telemóvel dela. Um iPhone antigo que ela disse ter perdido há um ano. Estava ligado. Não resisti e verifiquei a galeria. Havia fotografias. Não apenas de jantares. Fotografias de fins de semana em que ela supostamente estava em casa dos pais no Porto. Nas fotos estavam ela e o Ricardo. Aquilo não era apenas uma paixoneta, durava meses. Esta descoberta matou em mim as últimas gotas de pena. Deixei o telemóvel na mesa da cozinha, bem à vista, ao lado das chaves de casa. Foi a minha primeira surpresa para ela. Mas não a última.
Em 2 horas, o apartamento transformou-se numa caixa de betão. O eco dos nossos passos refletia-se nas paredes nuas. Restavam apenas as coisas dela, um monte de roupa no chão do quarto, a maquilhagem na casa de banho e a mesa que pertencia ao senhorio. Escrevi um bilhete curto e deixei-o ao lado do telemóvel. Foste clara. Eu saí. Boa sorte com a renda. Eu sabia aquilo que ela não sabia: o contrato de arrendamento estava apenas em meu nome e terminava exatamente daqui a 2 semanas. Eu já tinha enviado um e-mail ao proprietário avisar que não ia renovar. Entramos na carrinha e eu olhei para as janelas escuras do apartamento que foi a minha casa durante 3 anos. Agora era apenas um imóvel estranho. O Pedro ligou o motor e dirigimos-nos para Ponte Vasco da Gama. Mas antes de entrarmos na autoestrada, fiz mais uma coisa. Abri a aplicação do banco no telemóvel. A Inês tinha um cartão adicional associado à minha conta principal. Ela usava-o para pequenas despesas, que ultimamente se tinham transformado em pagamentos de restaurantes e táxis. Vi a transação em tempo real. Ela tinha acabado de abrir uma conta num bar da moda no centro da cidade. Carreguei no botão bloquear cartão e escolhi a opção roubado ou perdido. Isso significava que o banco não só ia rejeitar a próxima operação, como o multibanco podia engolir o cartão se ela tentasse levantar dinheiro. A noite dela estava apenas a começar, mas o meu plano de vingança já tinha passado a fase ativa. Encostei-me no banco e, pela primeira vez em muitos meses, respirei fundo. Eu estava livre, e ela tinha espera a pior noite de sexta-feira da vida dela. Enquanto a carrinha devorava os quilômetros de asfalto sobre o rio Tejo, eu olhava para as luzes de Lisboa ficarem para trás, refletidas na água escura. Era uma ironia cruel. Durante meses, senti-me preso naquela cidade, encurralado num apartamento onde a minha presença era apenas tolerada para pagar as contas e manter as aparências. Agora, a cada metro que nos afastávamos em direção à margem sul, senti o peito a descomprimir, como se tivesse passado os últimos 3 anos a suster a respiração. O Pedro conduzia em silêncio, com os olhos fixos na estrada. Ele sabia que eu não precisava de conversa fiada nem de palavras de consolo vazias. Eu precisava apenas de saber que alguém estava do meu lado, sem julgamentos, e o silêncio dele era a maior prova de lealdade que eu poderia pedir naquela noite. O meu telemóvel, que repousava na consola central ao lado das chaves de casa que eu nunca mais usaria, iluminou-se subitamente. O ecrã brilhou na cabine escura. Eram 11h40 da noite. Uma notificação da aplicação do banco surgiu no ecrã bloqueado. Tentativa de transação recusada, 150 euros, bar do cais. Sorri. Não foi um sorriso de felicidade, mas sim de uma satisfação fria, calculista e necessária. A Inês estava a tentar impressionar os amigos, e muito provavelmente o tal Ricardo, pagando uma rodada de bebidas caras com o meu dinheiro. O cartão que ela usava com tanto orgulho, sacando da carteira como se fosse um direito adquirido, agora não passava de um pedaço de plástico inútil. Imaginei a cena. Ela no balcão, com aquele vestido preto, a entregar o cartão ao barman, o sorriso confiante a desaparecer quando a máquina apitasse o erro, o embaraço a subir-lhe ao rosto, as desculpas gaguejadas aos colegas. Era apenas o primeiro dominó a cair. Aproveitei a viagem para continuar a limpeza, desta vez a digital. Abri as definições da minha conta da Netflix, da Amazon Prime e do Spotify. Todas as assinaturas eram pagas por mim, associadas ao meu e-mail pessoal. Com dedos rápidos e precisos, selecionei a opção de terminar sessão em todos os dispositivos. Mudei as palavras-passe para sequências complexas que ela nunca conseguiria adivinhar. A televisão inteligente que tínhamos na sala, e que agora viajava desmontada na parte de trás da carrinha, já não importava, mas ela costumava ver séries no tablet e no telemóvel dela, usando as minhas contas. Se ela regressasse à casa naquela noite à espera de relaxar a ver um filme para esquecer a vergonha do cartão recusado, encontraria apenas ecrãs de início de sessão a pedir credenciais que ela já não possuía. Eu estava a apagar a minha existência da vida dela, byte a byte, serviço a serviço. De repente, lembrei-me de algo ainda mais crítico. O contrato de eletricidade e o serviço de internet. Ambos estavam em meu nome. Abri a aplicação da fornecedora de energia.
Não podia cortar a luz imediatamente num fim de semana à noite, mas agendei o cancelamento do contrato para segunda-feira de manhã, à primeira hora útil. O mesmo fiz com a operadora de internet e televisão. A Inês, que trabalhava parcialmente a partir de casa e dependia do Wi-Fi para as suas videochamadas e para as redes sociais que tanto adorava, iria acordar na segunda-feira numa casa não só vazia de móveis, mas desconectada do mundo. Ela queria o espaço dela? Pois bem, teria um espaço absoluto, silencioso e escuro. Chegamos à casa do Pedro, uma vivenda modesta mais acolhedora numa zona tranquila perto de Setúbal. Já passava da meia-noite e meia. O ar era mais limpo ali, longe da confusão da capital. Descarregar as coisas foi mais rápido do que carregá-las, pois não havia o cuidado de tentar não fazer barulho para não alertar os vizinhos. Empilhamos as caixas na garagem dele, que estava vazia. Ver a minha vida reduzida a pilhas de cartão e sacos pretos de lixo devia ter sido deprimente, mas, estranhamente, senti-me leve. Aquelas caixas continham tudo que era meu, tudo que eu tinha conquistado antes dela e apesar dela. Não deixei para trás nem um único livro, nem um único disco de vinil, nem sequer a máquina de café expresso que eu tinha comprado com o meu primeiro bônus no emprego novo. Quando nos sentamos na cozinha do Pedro para beber uma cerveja, o meu telemóvel tocou. Era ela. O nome Inês piscou no ecrã, acompanhado pela foto dela sorrir, uma foto tirada numa viagem a Sintra há 2 anos, quando eu ainda acreditava que éramos felizes. Deixei tocar. O telemóvel vibrou contra a madeira da mesa durante 30 segundos intermináveis até cair no silêncio. Logo a seguir, uma mensagem. E depois outra. Não as li. Não precisava de ler para saber o conteúdo. Primeiro viria a confusão, depois a acusação de que o banco tinha cometido um erro, e finalmente a exigência de que eu resolvesse o problema imediatamente. Ela ainda não tinha chegado a casa. Ela ainda não sabia que o cartão bloqueado era o menor dos seus problemas. Foi nesse momento, com a cerveja na mão e a adrenalina a baixar, que me apercebi de um detalhe que me tinha escapado na pressa da saída. Levei a mão ao bolso das calças de ganga e os meus dedos roçaram num metal frio e familiar. Puxei-o para fora. Era a chave suplente do carro. O Mini Cooper que a Inês conduzia todos os dias, que ela chamava de o meu carro, na verdade estava num contrato de leasing em meu nome. Eu tinha pago a entrada inicial e as mensalidades eram debitadas diretamente da minha conta. Ela apenas pagava o combustível. Na confusão emocional da noite, eu tinha esquecido que tecnicamente aquele carro era meu. Olhei para a chave prateada na palma da minha mão e uma nova ideia começou a formar-se. Eu não precisava de confrontá-la. Não precisava de discutir sobre quem ficava com o carro. Eu tinha a chave, tinha o contrato e tinha a lei do meu lado. A Inês estava provavelmente a conduzir aquele carro neste preciso momento, a voltar do bar, furiosa com o cartão bloqueado, sem imaginar que o veículo que a transportava também estava prestes a desaparecer. Decidi que não faria nada naquela noite. O álcool e o cansaço eram maus conselheiros. Mas amanhã seria um novo dia. Um dia em que eu iria recuperar tudo o que tinha investido naquela relação unilateral. O Pedro olhou para a chave na minha mão, percebeu imediatamente o que aquilo significava e levantou a garrafa num brinde silencioso. Eu sabia que a guerra estava apenas a começar, mas pela primeira vez em muito tempo, eu tinha o controle total do campo de batalha. Fui dormir no sofá da sala, e adormeci em 5 minutos, com a consciência tranquila de quem finalmente tinha escolhido a si próprio. Acordei às 8h30 da manhã com a luz do sol a entrar pela janela do quarto de hóspedes do Pedro. Durante os primeiros segundos, senti aquele pânico habitual de quem acorda atrasado para preparar o pequeno almoço de alguém que nunca agradece, mas depois a realidade abateu-se sobre mim. Eu não estava no nosso apartamento na Lapa. Eu não tinha de fazer café para Inês. Eu estava livre. O silêncio da manhã foi quebrado apenas pelo zumbido persistente do meu telemóvel, que eu tinha deixado a carregar na mesa de cabeceira. Peguei no aparelho e o que vi no ecrã confirmou exatamente o cenário que eu tinha imaginado na noite anterior. Havia 47 chamadas não atendidas e uma sequência de 32 mensagens de texto que contavam uma história de desespero crescente, quase como um guião de cinema em tempo real.
Li as mensagens pela ordem cronológica, bebendo cada palavra como se fosse um tônico revitalizante. A primeira mensagem, enviada às 3h15 da manhã, era de confusão: o cartão não funcionou. Tive de pedir ao Ricardo para pagar a conta. Estás acordado? Transfere dinheiro agora. Sorri ao imaginar a vergonha dela. Meia hora depois, a tom mudava drasticamente. Às 3h45, quando ela deve ter entrado no apartamento, a mensagem dizia apenas: onde é que estão as coisas? Isto é algum tipo de piada doente? Depois, o pânico instalou-se. Onde está a cama? Onde está a televisão? Roubaste os cabides? Tu és maluco. A última mensagem, enviada pouco depois das 5 da manhã, era a mais reveladora: por favor, atende. Estou com frio. Não tenho onde dormir. Vamos conversar como adultos. A ironia de ela pedir para sermos adultos, depois de semanas a tratar-me como um acessório descartável, era palpável. Ela não queria conversar, ela queria o conforto dela de volta. Levantei-me, vesti-me e fui para a cozinha. O Pedro já estava acordado e, sem dizer uma palavra, serviu-me uma chávena de café forte. Mostrei-lhe o telemóvel e ele apenas abanou a cabeça. Tínhamos uma missão para cumprir naquela manhã de sábado. Um Mini Cooper. O carro que ela adorava exibir, mas que estava legalmente e financeiramente ligado a mim, ainda estava estacionado na rua do nosso antigo prédio. Se eu demorasse muito, ela poderia tentar escondê-lo ou, pior, o Ricardo poderia vir buscá-la. Terminamos o café rapidamente e fomos no carro do Pedro até Lisboa. O trânsito de sábado de manhã estava calmo, e chegamos à minha antiga rua em menos de 40 minutos. O meu coração acelerou ligeiramente quando viramos a esquina. E lá estava ele. Um Mini azul escuro, estacionado exatamente onde ela o deixava sempre, ocupando 2 lugares porque ela nunca aprendeu a estacionar corretamente. O Pedro parou o carro dele um pouco mais atrás, mantendo o motor a trabalhar caso precisássemos de uma fuga rápida. Eu saí, com a chave suplente na mão, e caminhei em direção ao veículo. Olhei para cima, para as janelas do segundo andar. As persianas estavam completamente fechadas. Ela devia estar a dormir, exausta depois da noite de fúria, provavelmente enrolada num casaco velho em cima do tapete da sala, já que eu tinha levado todos os lençóis e cobertores. Destranquei o carro. O som do fecho centralizado pareceu-me um tiro de canhão na rua silenciosa, mas ninguém apareceu à janela. Entrei e o cheiro dela invadiu minhas narinas, uma mistura de perfume doce e tabaco mentolado. O banco estava puxado muito para a frente, ajustado para a altura dela. Com um movimento brusco, empurrei o banco para trás, ajustei os espelhos e liguei a ignição. O motor respondeu de imediato. Não havia cadeirinha de bebê, não havia nada pessoal, apenas uns óculos de sol no tablier que eu peguei e guardei no bolso. Arranquei suavemente, seguindo o carro do Pedro. Enquanto me afastava, olhei pelo espelho retrovisor uma última vez. Aquele prédio, aquele carro, aquela vida, tudo aquilo tinha sido meu mundo, e agora eu estava a desmantelá-lo peça por peça. Levar o carro não era sobre o valor monetário, era sobre retirar-lhe a mobilidade, a independência que eu subsidiava. Sem carro, sem cartões, sem casa mobilada, a Inês estava prestes a descobrir o quão difícil a vida real podia ser. Deixamos o carro na garagem do Pedro, ao lado das caixas com a minha vida empacotada. Eram 11 da manhã e eu tinha mais um passo a dar. Precisava de um sítio para viver. Não queria ficar a incomodar o Pedro por muito tempo. Abri uma aplicação de imobiliário e comecei a procurar. Eu tinha as minhas poupanças intactas, uma vez que tinha retirado metade do dinheiro da conta conjunta antes de sair. Encontrei um anúncio recente, um estúdio mobilado na zona de Benfica, pequeno, sem luxos, mas disponível para entrada imediata. Liguei para o agente e marquei uma visita para as 2 da tarde. Enquanto esperava pela hora da visita, o meu telemóvel voltou a vibrar. Desta vez não era uma chamada, mas uma notificação de e-mail. Era da Inês. Assunto: urgente. Abri. O texto era uma mistura de ameaças legais vazias e tentativas de manipulação emocional.
Dizia que eu não tinha o direito de a deixar naquela situação, que ela ia chamar a polícia por eu ter levado o carro, o que me fez rir, pois o livrete estava no meu nome, e terminava com uma frase que pretendia ferir-me. Nunca pensei que fosses capaz de tanta crueldade. Sempre achei que eras um homem bom. Fechei o e-mail sem responder. Eu era um homem bom. Tinha sido um homem bom durante 3 anos e meio. Foi exatamente por ser bom demais que ela achou que podia pisar-me. A crueldade que ela via agora era apenas o reflexo das consequências das ações dela. Às 2 da tarde, estava em Benfica. O estúdio era minúsculo, 30 metros quadrados, com uma kitnet e uma casa de banho que precisava de obras, mas tinha uma janela grande virada para um parque. O senhorio, um homem idoso e simpático, pediu 3 rendas adiantadas. Fiz a transferência no momento. Quando ele me entregou as chaves, senti um peso a sair dos ombros que eu nem sabia que carregava. Aquilo era meu. Ninguém me podia expulsar dali. Ninguém me podia dizer onde estava a porta, porque a porta era minha. Nessa noite, sentado no chão do meu novo estúdio, a comer uma pizza diretamente da caixa, decidi reativar o meu telemóvel para o modo normal. Foi aí que percebi que a guerra tinha mudado de frente. Havia 5 chamadas perdidas da minha mãe e 2 da minha irmã. A Inês, percebendo que não conseguia chegar até mim, tinha decidido jogar sujo e envolver a minha família. Ela estava a tentar controlar a narrativa, a pintar-se como a vítima abandonada pelo marido louco. Respirei fundo, limpei as mãos ao guardanapo e liguei à minha mãe. Estava na hora de a verdade vir ao de cima, antes que a mentira da Inês ganhasse raízes. O jogo de xadrez continuava, mas ela já tinha perdido a rainha e nem se tinha percebido. A conversa com a minha mãe foi curta, mas dolorosa. A Inês tinha ligado para ela chorar, inventando uma história absurda de que eu tinha tido um surto psicótico, que a tinha agredido verbalmente e abandonado sem motivo. A minha mãe, que sempre adorou a Inês, estava em pânico. Não discuti, não levantei a voz e não tentei convencer ninguém com palavras vazias. Apenas pedi à minha mãe que verificasse o WhatsApp. Enviei-lhe a fotografia da reserva do hotel no Algarve com o nome do Ricardo e uma captura de ecrã das mensagens que encontrei no telemóvel antigo. O silêncio do outro lado da linha durou 1 minuto inteiro. Quando a minha mãe voltou a falar, a voz dela tremia, não de medo, mas de uma raiva contida e protetora. Ela disse apenas que eu tinha feito o que era certo e que as portas de casa estariam sempre abertas. A Inês tinha cometido o erro estratégico de tentar virar a minha própria família contra mim, sem perceber que a lealdade de sangue, quando confrontada com provas irrefutáveis de traição, é inquebrável. A segunda-feira chegou com a precisão de um relógio suíço e trouxe consigo o golpe final na vida confortável que a Inês conhecia. Às 9 da manhã em ponto, recebi a notificação de que o serviço de internet e televisão tinha sido cancelado. Imaginei-a no apartamento vazio, a tentar ligar-se a uma reunião de Zoom importante, vendo o sinal de Wi-Fi desaparecer para sempre. Mas o pior estava para vir. O senhorio, um homem prático e sem paciência para dramas, apareceu no apartamento às 10 horas. Eu tinha o avisado por e-mail de que já não residia lá e que as chaves estavam na bancada da cozinha. Como o contrato era meu, a presença dela ali era, tecnicamente, ilegal a partir do momento em que eu rescindi o acordo. Segundo soube depois pelo porteiro do prédio, a cena foi humilhante. A Inês tentou argumentar, tentou chorar, tentou usar o charme que sempre funcionou com outros homens, mas o senhorio apenas lhe deu um prazo de 24 horas para retirar os pertences pessoais restantes antes de mudar a fechadura. Sem carro, sem dinheiro na conta conjunta e prestes a ser despejada, a Inês recorreu à última linha de defesa, os pais dela. O meu telemóvel tocou a hora de almoço. Era o Sr. Alberto, o pai da Inês, um homem antiquado e orgulhoso do norte. Atendi por respeito. Ele não perguntou o que tinha acontecido, começou logo a insultar-me, chamando-me irresponsável e pouco homem por deixar a filha dele na Rua da Amargura. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele parou para respirar, falei com uma calma gélida. Disse-lhe que respeitava muito a família dele, mas que a definição de ser homem incluía não sustentar uma mulher que passava os fins de semana com outro.
Disse-lhe para perguntar à filha quem era o Ricardo e por que razão havia uma reserva de hotel de luxo paga com o dinheiro do meu trabalho. Antes de desligar, enviei para o telemóvel dele as mesmas provas que tinha enviado à minha mãe. Não houve mais chamadas da família dela. O silêncio deles foi a confirmação de que a máscara da filha perfeita tinha caído. Durante o resto da semana, as notícias chegavam-me através de amigos comuns, que agora se viam forçados a escolher um lado. A maioria, confrontada com a verdade nua e crua, afastou-se dela. Soube que o tal Ricardo, o grande amor pelo qual ela estava disposta a destruir o nosso casamento, desapareceu assim que as coisas ficaram difíceis. Ele queria uma aventura divertida com uma mulher comprometida, não uma namorada despejada, sem carro e com bagagem emocional pesada. Ele bloqueou-a nas redes sociais 2 dias depois de eu ter saído de casa. A Inês ficou sozinha, não porque eu a isolei, mas porque as escolhas dela levaram a um beco sem saída. Na quarta-feira, tive de voltar ao prédio antigo uma última vez para assinar os papéis da entrega do apartamento com o senhorio. Vi ao longe. Ela estava a carregar sacos de plástico com roupa para o carro do pai dela, que tinha vindo de propósito do porto para buscar. Ela parecia mais magra, o cabelo estava apanhado num rabo de cavalo desleixado e não havia sinal daquela arrogância de sexta-feira à noite. O pai dela viu-me. Houve um momento de tensão. Pensei que ele viesse na minha direção para me bater ou gritar. Mas ele apenas baixou os olhos, envergonhado, e continuou a carregar a mala. Ele sabia. Ele sabia que a culpa não era minha. A Inês olhou para mim antes de entrar no carro. Havia raiva nos olhos dela, mas também havia medo. O medo de alguém que percebeu, tarde demais, que a rede de segurança que a segurava não era eterna. Eu não senti satisfação, nem alegria, nem tristeza. Senti apenas uma indiferença profunda. Ela era agora um problema do passado, uma personagem secundária numa história que eu já tinha terminado de escrever. Enquanto o carro do pai dela se afastava, levando-a de volta para a terra natal como uma adolescente que falhou na cidade grande, eu virei costas e caminhei para a paragem de autocarro. Tinha de ir comprar uns lençóis novos para o meu estúdio. A vida continuava, simples, modesta, mas inegavelmente minha. Passaram-se 8 meses desde aquela sexta-feira fatídica em que a minha vida foi desmantelada e empacotada na caixa de uma carrinha. O tempo, como dizem os mais velhos, tem uma forma curiosa de colocar tudo no seu devido lugar. O pequeno estúdio em Benfica foi apenas um ponto de partida, um casulo temporário onde curei o meu orgulho ferido e reconstruí a minha autoestima. Hoje, vivo num apartamento luminoso em Alvalade, com uma varanda onde o sol bate todas as manhãs, mas o mais importante não é o espaço físico, é a paz que habita dentro dele. A minha carreira, livre do peso constante do drama doméstico e da ansiedade financeira de sustentar um estilo de vida que não era o meu, descolou. Fui promovido a chefe de equipa, ironicamente, na mesma semana em que o divórcio foi oficialmente finalizado. A assinatura dos papéis foi rápida e burocrática, sem trocas de olhares, apenas o som seco da caneta no papel a encerrar um capítulo de 3 anos e meio. Mas a maior mudança não foi profissional nem imobiliária. Foi a Clara. Conheci-a num curso de fotografia, um passatempo antigo que eu tinha abandonado para ter mais tempo para as exigências da Inês. A Clara é o oposto de tudo que eu conhecia. Não há jogos mentais, não há testes de lealdade, não há exigências de luxo para compensar vazios interiores. Com ela, aprendi a diferença entre sacrificar-me por alguém e construir algo com alguém. Dividimos a conta do restaurante não porque eu não queira pagar, mas porque ela insiste que somos parceiros iguais. Ela gosta de mim pelo que sou, não pelo que lhe posso proporcionar ou pelos hotéis onde a posso levar. Pela primeira vez, sinto que não estou a remar sozinho contra a maré. O destino, que tem um sentido de humor peculiar, guardou o desfecho final para uma tarde chuvosa de novembro. Eu e a Clara estávamos a sair de uma livraria no Chiado, a rir de uma piada qualquer, de mãos dadas, protegidos pelo mesmo guarda-chuva. Lisboa estava cinzenta e movimentada, com turistas e locais a correrem para se abrigarem da chuva. E foi então que a vi. A Inês estava parada na paragem de autocarro do outro lado da rua, sozinha, sem guarda-chuva, a tentar proteger-se com um casaco fino que já tinha visto melhores dias.
Ela não estava com o Ricardo, nem com as amigas da alta sociedade, nem com a postura altiva de quem achava que o mundo lhe devia alguma coisa. Ela parecia apenas mais uma pessoa cansada na multidão, à espera de um transporte público que tardava a chegar. Os nossos olhares cruzaram-se por breves segundos através do trânsito da Rua Garret. Eu esperei sentir alguma coisa. Esperei sentir raiva, ou talvez aquela satisfação vingativa de a ver embaixo. Mas não senti nada disso. Senti apenas a indiferença de quem olha para um estranho. Vi nos olhos dela o reconhecimento imediato. Ela viu o meu casaco novo, viu a minha postura relaxada e, acima de tudo, viu a forma como a Clara olhava para mim com carinho genuíno. Naquele instante fugaz, a máscara dela caiu. Não houve desprezo no rosto dela, apenas uma tristeza profunda e a compreensão brutal do erro de cálculo que tinha cometido. Ela percebeu, ali, no meio da chuva e do barulho da cidade, que o homem que ela tinha mandado embora era o único que realmente a tinha amado. Apertei a mão da Clara com um pouco mais de força e continuei a andar, sem abrandar o passo, sem olhar para trás. Não havia nada para dizer, nenhum acerto de contas pendente. A vida já tinha feito o acerto de contas por mim. A Inês ficou para trás, a dissolver-se na paisagem urbana, uma memória distante que já não tinha poder para me magoar. Naquela noite, quando ela me disse com arrogância que eu sabia onde era a porta se não estivesse satisfeito, ela achou que me estava a dar um ultimato. Ela achou que eu ia implorar, que ia submeter-me mais uma vez. Ela não percebeu que me estava a dar o maior presente de todos. Ao indicar-me a saída, ela libertou-me da prisão que a nossa relação se tinha tornado. Ela abriu a porta para eu encontrar o meu amor próprio, a minha dignidade, eventualmente, a felicidade real que tenho hoje. A vingança não foi levar os móveis, nem bloquear os cartões, nem ficar com o carro. A verdadeira vingança foi ser feliz sem ela, provando que eu nunca precisei dela para brilhar, mas ela precisava da minha luz para se ver. Eu atravessei aquela porta e nunca mais voltei, e essa foi a melhor decisão da minha vida.